Olá, eu me chamo Michelle, eu sou do Instituto de Desenho Instrucional e hoje nós vamos conversar sobre computação quântica e a incidência desta nova realidade no setor educacional. Antes de falar sobre o que é e para que serve e como ela vai incidir no setor educacional, eu quero falar para você de 4 pedagogos que são pessoas que lá no século XVI já começaram a pensar numa questão que é base hoje para a gente pensar a tecnologia educacional, que é o método universal de ensino. Como é que isso partiu já lá do século XVI para os dias de hoje e por que é importante a gente entender primeiramente essa questão. Pestalozzi é um pedagogo suíço que acreditava, defendia que o ensino deve ser feito sem amarras, sem decoreba, sem horário, sem sala de aula. Simplesmente ele acreditava que a gente devia aprender com a inspiração, com as novas experiências. Nada de memorizar coisa nenhuma, simplesmente usar a inteligência a favor do nosso dia a dia, aprender com o dia a dia para ser mais inteligente e por aí vai. O método que ele ensinava era voltado para as leis naturais, ou seja, ele não acreditava num método de ensino. A partir deste autor, deste pedagogo, desse educador, começaram-se a criar rusgas, entre outros que viriam posteriormente, dizendo que sim, é necessário que se crie um método para que a gente possa ensinar, promover educação, promover a aprendizagem. E aí, Wolfgang Hatke, que era um educador alemão, ele defendia sim o uso da metodologia e ele acreditava sim na ordem natural que a mente possui de aprender as coisas no decorrer da aprendizagem. Então ele estudava essa forma de como o ser humano aprendia mentalmente e ele propôs um tratado que se chama Didática Magna, que era a ideia de ensinar tudo a todos. Aí é primeiro passinho a universalização do método de ensino, porque acreditava-se sim que existia um método e que esse método devia ser igual para tudo e para todos. Complicado, né? Porque se a gente hoje fala da personalização do ensino, com certeza não pode ser igual para todos. Então, hoje a personalização diz que a gente tem que ensinar coisas diferentes para alunos diferentes. Mas veja que interessante. Anton Makarenko, o nome é um pouquinho difícil, ele é um pedagogo ucraniano que defendia a teoria mecanicista da educação, ou seja, ele acreditava na analogia entre a didática, né, e a produção desse material. Ou seja, essa mecânica, né, o processo que exercia-se entre a produção de um conteúdo e até ele ser disseminado e aprendido de fato pelo aluno. Então, essa mecânica, né, usar parâmetros precisos, verificar a eficácia da aprendizagem, tudo isso foi criando-se aí um corpo para que a gente pudesse dar os primeiros passos à questão da sistematização dos ensinos e que hoje é base para o ensino mediado pela tecnologia, essa sistematização, né? Essa racionalização do estudo, do ensino. E aí, lá pelo século XIX, já temos aí John Watson, que era um psicólogo behaviorista residente nos Estados Unidos, que defendia que o ser humano nada mais é do que uma máquina que responde a estímulos. Claro, a gente, tratando-se de psicologia comportamental, a gente aqui que é design instrucional, a gente tem que entender muito bem essa questão da psicologia comportamental para desenvolver qualquer instrução, qualquer aprendizagem, porque a gente tem que entender que sim, o ser humano ele responde a determinados estímulos. Mas ele acreditava que no método de prever e controlar comportamentos é o que tinha que ser colocado em prática, né? Só que a gente não é um animal, a gente é um ser humano, né? Que apesar de a gente responder a estímulos, a gente não pode se basear só numa instrução racional de estímulos e achar. A máxima dele é de que me dê uma criança e eu transformo ela em qualquer talento, em qualquer aptidão, mesmo ela já tendo talentos e dons
pessoais naturais, né? Então, esse método comportamental de me dar uma criança e eu transformo ela em qualquer pessoa, independente de aptidão, tal, porque se eu gero um estímulo e ela responde esse estímulo, eu crio um comportamento, um estímulo para que ela haja sob determinado comportamento e ela não vai ser o que era para ser, ela vai ser o que eu queria que ela fosse. Então, todas essas questões que eu estou colocando aqui, de alguma forma serviram de base para a educação mediada pela tecnologia hoje. Quando a gente fala de educação mediada por tecnologia, a gente está falando de uma universalização, sim, de um método, né, de ensino e também o segundo passo, a personalização desse método criado. Então, a universalização do método para antigos era uma educação igual para todos. A universalização do método hoje é uma educação para todos de uma maneira personalizada e personalizada através de estruturas tecnológicas que podem promover essa personalização de modo sistemático, através de sistemas, de softwares, de ambientes que promovem um afinamento desse contexto para que o aluno aprenda assim através da sua necessidade, né? Então, vamos agora falar sobre computação quântica e como é que essa base toda acaba trazendo essa possibilidade, né, para o desenvolvimento de novas ferramentas, principalmente o computador quântico, né? Bom, o computador quântico nada mais é do que um computador que é baseado em dois princípios, que é o emaranhamento e a superposição de dados, né? Então é importante que, enquanto o computador atual ele acaba representando uma possibilidade ou a outra, um computador quântico ele apresenta uma possibilidade e a outra. Então existe uma diferença muito grande quando eu jogo uma moeda, se essa moeda cai cara ou coroa, isso é o computador que a gente tem hoje, é essa ou a outra possibilidade. No computador quântico, se uma moeda cai, ela cai em pé, é essa possibilidade, é a outra possibilidade, a possibilidade de cima, a possibilidade de baixo, são todas as possibilidades ao mesmo tempo. Ah, legal, Michele, mas o que isso quer dizer na educação? Quer dizer que a forma como os conteúdos, os dados vão ser processados, analisados, disseminados, vão ser totalmente diferente do que a gente vê hoje, tá? As possibilidades são muito maiores, a velocidade é muito maior e isso em termos de produção didática é uma outra estrutura, é uma assim, disrupção total dentro da educação, tá? Outro princípio é o emaranhamento, é a conexão de qualquer coisa que você faça com dado, ele automaticamente modifica a outra em tempos recorde, porque eles estão conectados. Então, esse emaranhamento de dados, a partir do momento que na computação quântica o computador ele passa por um labirinto de inúmeras possibilidades, que não é feito hoje com computador normal, ao mesmo tempo, esse emaranhamento das informações, o que acontece de um lado, acontece do outro ao mesmo tempo, essa conexão, essa comunicação em velocidade maior do que a velocidade da luz, é uma coisa absurda que traz aí uma informação em tempo real, informações complexas, sabe? Informações que a gente não está acostumado a lidar, né? E o resultado vai ser uma navegação por infinitas possibilidades, com resultados em tempo recorde, né? E trazendo uma agilidade, confiabilidade de dados assim absurda, né? Então, na educação, como é que isso vai ser tratado, né? Bom, primeira coisa, vai haver uma revolução na forma de planejar o ensino hoje. Quando eu falo planejar ensino, eu estou falando de designer instrucional. Então, propor horários mais eficientes e agendas mais organizadas para as escolas, gerenciamento automático de ferramentas e ambientes virtuais, que hoje já existe, né? Eu até vou fazer um paralelo depois com a inteligência artificial. Um aprimoramento de recursos de algoritmos de linguagem natural, ou seja, vai permitir que os computadores eles entendam, criem e manipulem a linguagem humana. A gente tem a Siri hoje, a Alexa, então ele vai entender melhor a sua linguagem, até a forma como você fala, o humor que você utiliza, ele vai usar isso de uma forma mais inteligente para poder
conversar, aprimorar recursos, desenvolver coisas, trazer oportunidades, respostas para você de uma maneira bem diferente do que a gente está acostumado hoje, né? Menos mecânica e mais emocional. Reconhecer padrões de linguagem em tempo real, refina e aprofunda a personalização do percurso do aluno. Existe isso hoje, já existe nas plataformas de experiência de aprendizagem, já existem esse percurso já automatizado, mas a forma como isso vai ser feito com computação quântica é de uma forma muito mais precisa, muito mais real. O aluno sente-se realmente envolvido, né? Vai se otimizar esses caminhos de aprendizagem do aluno aí, criando sim um ensino universal para todos, de uma forma personalizada, coisa que antigamente as pessoas separavam, ou era universal ou era personalizada. Não, são as duas coisas ao mesmo tempo, né? Desenvolve protocolos de comunicação seguro, ele mitiga erros, né? Como hoje, atualmente, a gente ainda tem muito erros de criptografia, é muito complicado. Então, ele torna também inviolável os dados criptografados. A segurança, então, ela vai se tornar muito mais eficaz, muito mais eficiente, né? Principalmente com relação a dados confidenciais de aluno, de ambientes virtuais, da própria escola e por aí vai. Vai impulsionar a questão da gamificação. Lembre-se, quando a gente usa o recurso de gamificação, a gente está falando de solução para problemas, né? Baseado em problemas. Então, o que a computação quântica faz legal mesmo é resolver problemas de altíssima complexidade em tempo assim, para ontem. Então, na gamificação, usando recursos de gamificação, a possibilidade é muito maior de trazer uma solução muito mais afinada também para o aluno de problemas reais, né? E eu tô falando, não vou nem falar aqui as questões imersivas, né? Que a pessoa se imerge dentro de um ambiente seguro, onde ela pode errar à vontade para resolver problemas, em que as soluções que vêm para ela são soluções factíveis, moldadas a realmente a sua personalidade, né? Então, em termos de gamificação também são estruturas assim que são desenvolvidas de uma maneira muito mais eficaz, muito mais eficiente, uma computação quântica, né? Ela vai agregar aí a simplificação de estruturas de aprendizagem à medida que oferece foco total no cerne do problema. Então, a gente vai ter aí estruturas mais simplificadas, até a questão da personalização muito mais atrativa para o aluno também, né? E a velocidade com que isso vai ser feita vai transformar o engajamento na educação, porque hoje se tem uma coisa chata para aluno, é aprender curso chato, com recurso chato e em tempo assim absurdo, que para baixar uma apostila tem que ficar esperando lá 10 horas. Não, gente, é tempo real, conversando com você em tempo real, né? Então, ele mitiga as desistências, causa mais engajamento, melhora a questão da motivação também e por aí vai. Aí vem a pergunta sobre o que eu ia falar lá, que é a inteligência artificial. Mas a IA generativa, né, não é capaz já de estruturar esses ambientes virtuais e tal. E a computação, com a inteligência artificial, ela já não melhora essas experiências do aluno também? Ela não está sendo já... Sim, agora está, com certeza. Cada vez mais a inteligência artificial vai atuar de uma forma vigente, né, junto com a gente, porque é o que nós temos para hoje, né? Mas a computação quântica vai transformar isso de uma forma bem exponencialmente melhor, né? A computação quântica é realmente importante e necessária para a educação, né? A pergunta que não quer calar. Sim, olha, a inteligência artificial, eu gosto de fazer um parâmetro assim com a amizade, né? Enquanto a gente tem na inteligência artificial um colega de trabalho que às vezes assume uma tarefa para nós, vai, me ajuda, tá ali do teu lado ajudando, né? A inteligência artificial nada mais é do que uma ferramenta para combinar dados já existentes, dados que são criados, para melhorar aí o teu percurso, para transformar o teu percurso menos oneroso, né? Para melhorar o teu tempo de atuação, você fazer as coisas com mais rapidez e por aí vai.
E já a computação quântica, eu gosto de dizer que é aquele amigo mesmo, né? Aquele terapeuta que vai lá, vai falar para você, quando você faz uma pergunta, ele vai analisar a tua resposta e vai trazer possibilidades, caminhos, né? Ele vai fazer por você também, vai, com certeza, junto com a inteligência artificial, que vai ser um amigo do amigo, né? Mas a computação quântica é o cara que vai resolver a situação, né? É o mais pensante, não é tão executor como a inteligência artificial. Então, sim, a computação quântica, ela tende a, através das questões de circuitos de neurais, né, neurais artificiais, e eu não vou entrar nesse parâmetro agora, a gente pode trazer isso para um outro vídeo, mas entenda que se a inteligência artificial é aquele coleguinha de trabalho que te ajuda a operacionalizar o dia a dia, tornando ele mais eficaz, a computação quântica nada mais é do que aquele cara que vai dizer assim, ó, é o mentor, né? Ele vai dizer, vai te ajudar a pensar, vai fazer você pensar junto e de uma maneira rápida, sabe? Então, é importante aí que a gente pense que a computação quântica, ela realmente é como se fosse um professor capaz de ajudar a gente nos mínimos detalhes, trazer coisas que você não pensava que poderia repensar o assunto e também orientar você para coisas além da tua expectativa. Então, ele é um mentor. Então, enquanto a inteligência artificial é um colega de classe, a computação quântica vai ser um mentor, né? Um professor mesmo, né? Alguém que vai trazer essa questão mais ativa, né? Enfim, a inteligência artificial é útil para a computação quântica, como são vários colegas de trabalho atuando, né, compartilhando os mesmos dados em mesmo tempo. Então, tudo isso ainda com relação à computação quântica está em desenvolvimento, em pesquisa, tem muita coisa ainda para acontecer, só que a velocidade com que isso está acontecendo está cada vez mais rápida. Existem já no Brasil universidades que já estão utilizando no departamento de laboratórios a computação quântica, inclusive o potencial de transformar a educação em aprendizagem cada vez mais personalizada, cada vez mais eficiente, muito factível. Então, é mais um recurso que você precisa, pelo menos, saber que existe, para que, quando essa realidade chegar, você já esteja a caminho de procurar esses recursos para desenvolver, através deles, uma educação muito mais universal. Fico por aqui hoje, a gente conversa numa próxima. Até lá!